Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao canal Bereano Básico e estarei dando continuidade aqui ao estudo sobre o dispensacionalismo pré-milenista, pré-tribulacionista, na seguinte ordem dos eventos, né? Nós já falamos aí, tem os vídeos no canal sobre o arrebatamento da igreja, né? E sobre o Tribunal de Cristo, parte um, e agora estou falando sobre o Tribunal de Cristo, parte 2. Então, a ideia agora é terminar essa série e deixar esses vídeos aí no canal para quem quiser dar uma olhadinha na questão do dispensacionalismo, ok? Então, o que será julgado no Tribunal de Cristo, né? Você vai achar alguns motivos ou algumas situações, né, e coisas que serão julgadas no Tribunal de Cristo, né? Então, primeiro ponto, os motivos e atitudes secretas do coração. 1 Coríntios 3, do 1 ao 15, né? Onde então Paulo vai falar sobre esse julgamento do que está no coração, né? Você pode ler depois, com tempo, do capítulo 3, versículo 1 ao 15. Eu vou ler só a parte final para não tomar muito tempo no vídeo, ok? Aqui, a partir do versículo 10. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do fogo. Então, é importante aqui nós termos em mente, né, essa colocação do apóstolo Paulo, né? Olha só, é muito fácil construir uma igreja rapidamente. É muito fácil fazer uma igreja, uma grande movimentação na igreja, na religião, e se tornar bastante famoso como ganhador de almas. Isso não é difícil. Muito fácil. Mas o tempo testa tudo, e esse é o detalhe. Se não houvesse outro fogo a não ser o mero fogo do tempo, este bastaria para testar o trabalho de um homem. E quando uma igreja se desmorona quase tão rapidamente quanto foi construída, quando uma igreja abandona as doutrinas que professou observar, quando o ensinamento do mestre eminente se prova afinal como falaz ou errôneo em resultados práticos, então o que ele construiu vem a ser nada. Ó queridos amigos, que aquele pouco que fazemos, aspiremos fazê-lo para a eternidade. Se você jamais colocar o pincel na tela mais do que uma vez, dê uma pincelada indelével com ele. Se apenas um tipo de trabalho sair da oficina estatuária, que seja algo que viverá ao longo dos séculos. Mas estamos com uma pressa muito grande. Fazemos muitas coisas que morrem conosco, resultados transitórios. Não somos suficientemente cuidadosos quanto ao que construímos. Que Deus permita que essa verdade penetre em nossa mente. Lembremos-nos de que, se é difícil construir com ouro e prata, e ainda mais difícil construir com pedras preciosas, entretanto, o que é construído suportará o fogo. É fácil construir com madeira, e ainda mais fácil com feno e palha, mas haverá apenas um punhado de cinzas de uma vida inteira se construirmos com eles. Esse é um comentário de Charles Haddad Spurgeon. Então veja,
a ideia aqui é justamente essa. As obras serão então provadas pelo fogo, né? Esse fogo é o olhar de Deus, é o julgamento de Deus. É um fogo que vai purificar, que vai revelar se aquelas obras que esse indivíduo realizou são obras valiosas, que têm algum valor, né? Se foram feitos para a glória de Deus ou se são apenas obras que trazem algum tipo de benefício momentâneo, mas como diz Spurgeon aqui, quando a pessoa morre, essas obras, esses valores morrem com ela. Nesse sentido, lá no Tribunal de Cristo, então, nossas obras e intenções, né, nossas atitudes, elas serão julgadas. Também, 1 Coríntios 4:5 diz o seguinte: portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação, ok? Segundo ponto que será julgado no Tribunal de Cristo, a mordomia e fidelidade no uso dos talentos. Então você vai encontrar um texto em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, onde fala sobre a parábola dos talentos, mas também você vai encontrar em 1 Coríntios 4:2, que diz o seguinte: de um encarregado espera-se que seja fiel. Então, a mordomia aqui ela vem no sentido de mordomo, um mordomo que pratica mordomia, quer dizer, alguém que serve, alguém que foi encarregado por Deus de alguma coisa, né? E que ele deve servir a Deus e para a glória de Deus, né? Então, o uso dos talentos nossos será também julgado no Tribunal de Cristo, né? Se nós enterramos esses talentos ou os multiplicamos e usamos para a glória de Deus. Também será julgado no Tribunal de Cristo os bens que Deus nos emprestou. Isso também será julgado, né? Você vai achar algo sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 20, 2 Coríntios 9, nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo 6, nós vamos ler o que diz o texto. Olha só, 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta, né? Então está falando também de como nós agimos com os bens que Deus nos emprestou. Se esses bens serviram para a glória de Deus, para o reino de Deus, contribuíram para a sociedade, né? O que nós fizemos com a riqueza ou com os bens que Deus nos deu? Nós os gastamos de forma frívola, nós os gastamos sem prudência, de qualquer maneira, como é que nós agimos com os bens que Deus nos deu? Né? Claro que nós sempre temos que ter em mente em fazer tudo para a glória de Deus, né? Também vamos olhar aqui, 2 Coríntios 8:12, também diz assim, ó: tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que tem, e não com o que não tem. Então, aqui o apóstolo Paulo também chama atenção, né? Sobre a questão de investir no reino de Deus, os recursos que Deus nos dá, né? Então, se é para você investir no reino de Deus, faça isso de boa vontade, por gratidão, por fé, com alegria, e cada um faça conforme as suas condições, né? Então, você não tem condições não faça loucuras, né? Faça conforme as tuas condições, mas sim, Deus vai nos cobrar sobre o nosso investimento no seu reino, né? Sobre o nosso investimento que nós fizemos com os bens que Ele nos deu. Eles serviram para o reino de Deus, eles foram para a glória de Deus, né? Então, nós vamos prestar conta disso também, né? Também vamos dar uma olhadinha aqui em Gálatas capítulo 6 e o versículo 7, que já está pertinho aqui, Gálatas 6, 7, onde diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear, né? Então, essa é uma realidade. Os bens que Deus nos emprestou, o que nós fizemos com eles, né? Nós os gastamos e usamos sem nos importar que um dia também vamos prestar conta a Deus desse empréstimo, né? Ou nós os usamos preocupados com a vontade de Deus e para a glória de Deus,
para o crescimento da sua obra, do seu reino, segundo a nossa boa vontade e também as nossas condições. Amém? O zelo em ganhar almas também será julgado, né? Você pode achar isso em Daniel 12:3, mas nós vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 19 ao 20, que diz assim: afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa? E como diante do Senhor Jesus, quando ele voltar, serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Então nós vemos aqui o apóstolo falando sobre a importância, o desejo de ganhar almas e a importância de ganhar almas, né? Também será julgado o nosso zelo em ganhar almas, né? Então, esse é um grande ponto que será julgado na vida do cristão, principalmente no tribunal de Cristo, né? Também o amor, principalmente ao próximo, aos irmãos, né? E aqui tem muitas referências, você pode ler Mateus 10:40, Mateus 10:42, Mateus 25:34 ao 40, mas nós vamos ler aqui Gálatas 6:10, né? O que o apóstolo nos diz em Gálatas 6:10? Diz assim: por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, né? Então, esse amor, e principalmente aos irmãos, ao próximo, também vai ser julgado no tribunal de Cristo, né? Também será julgado no tribunal de Cristo a perseverança nas perseguições. Olha só, que perseverança nós temos manifestado em meio a perseguições, né? Mateus 5, do 11 ao 12, você vai achar isso. 2 Timóteo 2:12 e Tiago 1:12. Perdão. Eu quero ler Tiago 1:12 com você, meu querido. Vamos ler Tiago 1, capítulo 1 e o versículo 12. Nos diz assim, ó: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus promete àqueles que o amam. Então, nessa terra teremos aflições e devemos passar por essas aflições e suportá-las com paciência, porque nós temos que ter uma natureza guiada pelo Espírito Santo e não pela nossa natureza humana, ok? Então, a perseverança nas perseguições também será julgada, porque isso remete à fé, né? A nossa confiança em Deus. Então, o que será julgado no tribunal de Cristo? Os motivos e atitudes secretas do coração, mordomia e fidelidade no uso dos talentos, o zelo em ganhar almas, os bens que Deus nos emprestou, o amor principalmente aos irmãos, o amor ao próximo, a perseverança nas perseguições, ok? Então isso tudo será julgado no tribunal de Cristo. Obras provadas pelo fogo, então. O texto de 1 Coríntios 3:13 diz: sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então nossas obras serão provadas pelo fogo da presença do Senhor. Se permanecer indestrutível, essa pessoa receberá um galardão, uma recompensa, né? A Bíblia não é clara quando ela fala de galardão, mas a ideia aqui é sobre uma recompensa. Se a obra for destruída pelo fogo, não receberá recompensa, mas mesmo assim essa pessoa será salva, porque obtemos a certeza da vida eterna quando cremos em Jesus, conforme Romanos 10, do 9 ao 10, ok? Então é importante ter isso no nosso coração. As obras de cada um são acompanhadas ou comparadas a materiais como ouro, prata e pedras preciosas, né? Então, são obras indestrutíveis, conforme 1 Coríntios 3.
13. Representa o trabalho feito com humildade, o temor para a glória do Senhor. Então, essas obras resistem ao fogo. Destrutíveis, então. Madeira, feno, no caso capim, e palha. Representa as obras feitas por vaidade e egoísmo que recebem a glória dos homens. Não resistirão ao fogo do olhar, do julgamento, da presença de Deus. E aqui eu quero chamar a tua atenção, porque o que é sucesso ministerial, o que é fracasso ministerial? Nós temos uma diluída visão sobre sucesso ministerial voltada apenas a números, tanto números de pessoas quanto números financeiros, onde muitos, após conquistarem um certo patamar, se acham acima da média, ou até alguns chegam a pensar que não pecam mais, ou são super-heróis evangélicos, etc. Mas, na verdade, no dia do juízo é que isso tudo será julgado. E às vezes nós vamos ter grandes surpresas, né? Irmãozinhos que nunca apareceram em público, em púlpito, sempre foram discretos, mas de oração, que sempre com o seu testemunho mostraram a Cristo, que falaram do amor de Deus com sinceridade, tiveram uma vida sincera, vão ter, talvez, isso possivelmente acontecerá, terão recompensas muito maiores do que muitos famosos pregadores que se acham assim acima da média, né? Então, na verdade, é Deus quem julgará essas atitudes e intenções e não haverá como escapar do justo olhar e julgamento de Deus. Conclusão, então, haverá muitas surpresas, né? O tribunal de Cristo será um lugar de grandes surpresas, conforme 1 Coríntios 4, 5. Porque naquele dia Jesus trará o galardão, conforme Apocalipse 22, 12. Daquele missionário que está no interior de uma selva ganhando aldeias para Cristo, o irmão que sempre zelou pela limpeza dos banheiros de uma igreja, a irmãzinha que sempre limpou a igreja com amor e cuidado, ou o irmão que está em uma tribo desconhecida nos confins da África, da Amazônia ou da China, ou aquele pastor que cuida de uma pequena igreja e ainda assim perseguida no Irã, quem sabe, ou na Arábia Saudita. E você, querido irmão ou irmã, que permanecerá firme até a volta de Jesus, trabalhando para o crescimento da igreja na terra. Você terá sua recompensa. Amém? Você crê nisso? Muitos que aqui não buscam o louvor dos homens, mas o de Deus, conforme 2 Coríntios 10, 17 e 18, naquele dia serão reconhecidos, ao contrário dos que trabalham para sua própria glória. Estes não receberão o louvor de Deus, conforme Provérbios 25, 27, 27 e 2 e Mateus 23, 8. Que nossas obras possam ser como ouro, prata ou pedras preciosas para resistirem ao fogo da presença do Senhor, conforme Hebreus 12, 29. E assim recebamos a nossa coroa. Amém. Amém? Deus abençoe. Hoje então terminamos a segunda parte sobre o Tribunal de Cristo. E o próximo assunto será então as bodas do Cordeiro. Deus lhe abençoe. Um grande abraço, sirva a Deus, faça tudo para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor, e com certeza Deus vai nos recompensar naquele dia. Suporte as aflições com paciência, confiando no Senhor, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.